Bom, quero convidar agora o senhor José Reginaldo Inácio, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI, para a sua exposição de 12 minutos. Queria, desde pronto, dar uma boa tarde a todos e saudar a mesa na pessoa do deputado Helder Salomão, agradecer pelo convite e pela possibilidade de falar em nome da classe trabalhadora dos mineiros, né? Aí é importante destacar o papel que tem sido colocado. Eu costumo dizer nos debates que, via de regra, o trabalhador é o primeiro a ser afetado em desastres ou acidentes dessa natureza e o primeiro a ser esquecido também, né? Então, a gente trouxe aqui algumas reflexões que a gente considera fundamental, mas sem que deixássemos de lado o momento caótico porque passa o debate da saúde e segurança no atual governo. Há uma preocupação que a gente traz aqui como uma grande reflexão. Começa pela possibilidade da renormatização da regulamentação do trabalho, que nos é muito preocupante saber que o governo pretende rever 90% das normas regulamentadoras, e logo de cara na norma regulamentadora número 1, ele já muda várias conceituações que têm uma implicação direta nos novos modos de contrato de trabalho hoje existente, né? E isso afeta frontalmente a nossa condição de trabalho e proteção. No momento que a gente mais precisa de proteção social do trabalho, com esses novos modos de contratos de trabalho, que tendem a degradar e precarizar as condições de trabalho, a gente vê muito claramente que, ao adotar uma mudança radical, a partir da norma regulamentadora número 1, que é a conceituação, a definição de todos os conceitos existentes nas normas regulamentadoras, automaticamente o governo sinaliza que, inclusive, a norma regulamentadora 22 dos trabalhadores da mineração, que é uma das melhores normas regulamentadoras da mineração, não só no Brasil, mas também do mundo, né? É uma das poucas que prevê a possibilidade efetiva do trabalhador parar o processo produtivo, ainda que não seja adotado, sobretudo dentro dos quadros produtivos da Vale, né? Mas, efetivamente, a CIPA-MIN tem essa autonomia, que é a CIPA dos mineiros, né? Mas é fundamental também não perder de vista o momento em que se discute uma reforma da Previdência, em que a condição especial de trabalho de todo trabalhador que se submete à insalubridade, à periculosidade e também a casos de penosidade está altamente sendo afetada. Então, a gente, de pronto, antes de iniciar pontualmente aqui a questão, estamos destacando que é fundamental o empenho dos parlamentares aqui presentes, no sentido de cerrar a fileira com o movimento sindical, com as emendas que já estão surgindo, para poder, de alguma forma, tratar a aposentadoria por condição especial de trabalho como algo apartado dessa reforma da Previdência, que é uma desconstrução da própria proteção social do trabalho. Feito esse recorte, eu queria destacar que a questão da mineração ela já vem com uma discussão central na situação do trabalhador há muitos anos, mesmo em períodos antes até de Cristo, né? A gente vai ver algumas passagens, quem traz essas passagens, e é fundamental recuperar isto, que fala das doenças dos mineiros, já no século XVII, o Ramazzini ele vai trazer essa preocupação. E ele vai trazer isso dizendo que aqueles que mais padecem dos danos pestíferos escondidos nos veios metálicos subterrâneos são os cavouqueiros, que passam grande parte da sua vida nas profundas entranhas da terra como se entrassem diariamente no inferno. E ele cita Ovídio, né, do século I a.C. Vão ao fundo da terra extrair ocultas riquezas guardadas pelos estígios espectros para logo servirem de estimulante ao mal. Dos cavouqueiros, aí Lucrécio diz, ainda também um século antes de Cristo, não vistes ou ouvistes como morreram e têm pouco tempo, quando ainda tinham tanta vida pela frente? É importante destacar que são os mineiros de hoje, né? Não é diferente a situação dos que morreram, né? Praticamente 300 trabalhadores que morreram em Brumadinho. Por isso, a extração de metais, onde há minas, foi considerada antigamente, como agora, um castigo, sendo condenados aos perigos dos metais os piores criminosos, conforme lemos na obra de Galônio, sobre os suplícios dos mártires. Dos servos, vê-se como é infeliz a condição dos mineiros. Tinham a cabeça semi-raspada,
para distingui-los dos desertores que a têm completamente raspada e vestir uma túnica com capuz. Eu trago essa reflexão muito mais para poder a gente entrar na discussão da ostentação dos suplícios na mineração. Quem aqui leu Vigiar e Punir, de Michel Foucault, vai lembrar que há em todo o contexto, sobretudo nos primeiros capítulos do Vigiar e Punir, uma colocação sobre aquela questão da ostentação do sofrimento, né? A pena fazer sofrer o corpo. E, nesse momento, Foucault ele traz uma reflexão que remete ao ente político. Remete ao ente político. Ele vai tratar, ele vai dizer que o corpo também está diretamente mergulhado num campo político. As relações de poder têm alcance imediato sobre ele. Elas o investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento político do corpo está ligado, segundo relações complexas e recíprocas, à utilização econômica. É, numa boa proporção, como força de produção que o corpo é investido por relações de poder e de dominação. Mas, em compensação, sua constituição como força de trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição, onde a necessidade é também um instrumento político, cuidadosamente organizado, calculado e utilizado. O corpo só se torna força útil se é, ao mesmo tempo, corpo produtivo e corpo submisso. Por que trago isso? Porque a grande ostentação que se tem na discussão de Brumadinho é os desmembramentos dos corpos. Quando se retira da lama os corpos dos trabalhadores, eles não estão como corpos inteiros. Estão como que supliciados, como que criminosos no século XVII, século XVI, século XV, né? Cujo, a partir do século XVII, se suprime essas formas de suplício, mas, no entanto, na mineração isso permanece acontecendo com uma frequência que a gente pode dizer que não foi interrompido na história da civilização trabalhadora, né? Agora assistimos, a Marta Freitas, lá de Minas, tem falado muito disso, do terrorismo de barragem. Vivemos uma intensificação do terrorismo de barragem, né? Haja vista a situação, por exemplo, de Barão de Cocais, haja vista a situação de outras barragens. Vamos pegar exemplo lá em Congonhas, a preocupação da população de Congonhas em relação à possibilidade de rompimento não de uma mina da Vale, né, mas de uma outra mineradora dentro do Estado. É importante destacar, voltando à colocação feita pelo Bruno, quando traz elementos de Mariana para a discussão, nós sabemos uma série de crimes que, de certa maneira, a gente pode estar aqui informando que o Ministério Público Federal, a Procuradorias dos Estados de Minas e Espírito Santo, apresentou uma série de elencos, quais os crimes foram enquadrados, a empresa Samarco, a BHP e a própria Vale, né? É um elenco de crimes. E, nesse caso específico de Brumadinho, né, que crimes estão implicados também, né, a esta empresa? Para se ter uma ideia, a gente tem convicção que vários pontos da NR-22 não foram cumpridos, vários pontos da Convenção 174, acidentes maiores, também não foram cumpridos, da Convenção 176, específico, Convenção Internacional da OIT, também da mineração, não foi cumprido. E, para vocês terem uma ideia da situação de cumprimento de legislações por parte da Vale, só em Minas Gerais são 6.300 processos trabalhistas contra a Vale. Essa informação foi retirada do próprio TRT-3 ontem, dia 27/5. Somados com o Espírito Santo, que é 2.189 processos trabalhistas contra a Vale, dá um total de, só Minas e Espírito Santo, 8.189 processos trabalhistas contra a Vale, né? E aí é uma diversidade de elementos fundamentais para a gente colocar. Do ponto de vista da mineração, entrando um pouco na questão estatística, só para se ter uma ideia, esse ano, de modo geral, já foram registrados no Brasil, até hoje, 11h44, 259.992 acidentes registrados, acidentes esses quais? Do quadro de trabalhadores seletistas, de quem tem a carteira, está no mercado formal de trabalho, foram já registrados, de modo geral, não é da mineração, 259.992 acidentes, né? Mortes já foram registradas até, nesse mesmo horário, 11h42, 950 mortes
no espaço de trabalho, sendo que dessas mortes, fatalmente, está aqui praticamente 300 mortes de trabalhadores de Brumadinho, né? É importante destacar que, no caso, fazendo uma comparação rápida, né, em 2017, houve óbito no trabalho em Minas Gerais, 262 óbitos, né? Só o acidente de Brumadinho supera o número de óbitos no trabalho do ano de 2017 e seguramente do ano de 2018 também, né? E a gente pode afirmar que até de algumas regiões geográficas brasileiras, né? A gente pode dizer que esse é um ponto central. A questão da saúde e segurança na mineração tem um dado estatístico muito importante. Nós fizemos um levantamento recente assim, né, 2015, mas a gente pode dizer, em termos de estatísticas na área de saúde e segurança, é recente. A gente tem dificuldade em conseguir essas informações. Enquanto o índice médio para o estado de Minas Gerais, o número de óbitos registrados na Previdência Social por 100 mil empregados, de acordo com a RAIS, enquanto o índice médio para o estado de Minas Gerais como um todo foi de 8,66, especificamente para o setor extrativo mineral foi de 21,99. Então, uma comparação só para se ter ideia de como esse espaço de trabalho ele é não só doentio, mas também ele é um setor letal às condições de trabalho. Para se ter uma ideia da taxa de incidência de aposentadoria por invalidez permanente na mineração, enquanto o setor extrativo ele atingiu a marca de 48,5 mortes por 100 mil vínculos de trabalho, no geral brasileiro é 12,3. Então, a gente vai ver também que é um setor que adoece muito as pessoas. Para se ter uma ideia, um levantamento feito pela Previdência, é o único que a gente tem, ainda que seja de 2012, de um período de 8 anos, houveram 33.641 casos de adoecimento ocupacional. Desses 33 mil casos de adoecimento, 341 se tornaram óbitos. Ou seja, o trabalhador não só acidenta, como morre doente na mineração. Daí a importância da aposentadoria especial desse setor. Conclua. Concluindo, no caso da mortalidade, é importante destacar, enquanto o setor extrativo ele atinge a taxa de mortalidade de 10,5, no geral brasileiro atinge 3,8. Então, a gente vai ver que os números dizem por si só da importância de se discutir a mineração. Para se ter uma ideia, o setor da mineração, no espaço do trabalho, em todos os ambientes de trabalho, existem 15 agentes patogênicos que adoecem o trabalhador. No setor de mineração, todos os 15 existem. Todos os 15 agentes patogênicos que podem adoecer o trabalhador no trabalho, no setor mineral, todos estão presentes. Daí, deputado, a urgência da gente discutir um modo de fazer trabalho na mineração que não seja esse modo produtivo existente, né? O número de trabalhador, só para poder fechar e concluir mesmo aqui, para a gente não perder o foco, lá em Brumadinho são 1.915 postos de trabalho do setor extrativo mineral como um todo, dá um total de 14 empresas. Desse total, né, a gente pode considerar que corresponde a 21% dos postos de trabalho do município de Brumadinho. A gente fica aqui à disposição, né? Especificamente empregados da Vale registrados, conforme dados da própria Vale, são 613 empregados diretos e 28 terceirizados. A gente sabe que esse número de terceirizados não bate com a realidade colocada. Mas é isso, agradeço a oportunidade. Obrigado.